Está dando bem aí a câmera? Está pegando bem? Boa noite a todos. Que a paz de Jesus nos envolva. Eu agradeço pela oportunidade de nós estarmos aqui juntos para fazer este estudo deste capítulo do livro Evolução em Dois Mundos, abordando aqui o conhecimento que foi trazido por André Luiz sobre as células. E vamos também acrescentar coisas que sabemos hoje sobre o assunto, né? Porque esses capítulos eles são bem curtinhos, então a gente aproveita para colocar também conhecimento. Abaixou. Abaixou. Sumiu a voz. Nós vamos aproveitando para acrescentar, atualizar, né, o conhecimento com aquilo que foi trazido nas décadas seguintes. Então, vamos ver. A célula, o que nós sabemos da parte biológica, as células do nosso corpo, cada célula constitui um ser vivo completo. Então, poderíamos dizer que a célula é o menor denominador comum da vida. Quer dizer, para a gente dizer que algum ser é um ser vivo, tem que ter no mínimo uma célula. Tá? Então, nós temos a descrição de que a célula é um organismo composto pela membrana celular, aquela que limita o ambiente interno da célula do ambiente externo, né? E o citoplasma, que é todo esse conteúdo interior da célula. Essa é a parte biológica. No livro faz uma referência de que as células seriam como animáculos infinitesimais, pequenos animaizinhos microscópicos, pequenos animaizinhos microscópicos, né? Porque, veja, é um ser vivo completo. Ele produz energia, ele absorve alimentos, a célula faz todas essas funções, tem todos os seus órgãozinhos dentro, cada um com a sua especificidade, né? Para fazer todas essas funções aqui, armazena essas substâncias produtivas, elimina suas toxinas, mantém o seu metabolismo, faz reprodução, etc. Né? Então, nos seres vivos, nós temos seres vivos das mais variadas dimensões. Né? Nós temos sequoias gigantes de 100 metros de altura, até bactérias, né, de 1 micrômetro de comprimento, e por isso que nós temos aqui seres que são unicelulares, né, esses seres que estão aqui nessa região, formados por uma célula só. Ou aqui podemos ver também algumas células que compõem o nosso próprio corpo. E seres multicelulares, né? Muitas células orquestradas para formar um único ser, por exemplo, nós, né? Ou todos os outros seres que a gente consegue ver e interagir. Nos seres multicelulares, que é o que nos interessa, né? As células, elas vão compondo tecidos que compõem órgãos, né? Então a hierarquia é a seguinte: você tem uma célula do nosso corpo que tem uma determinada função, por exemplo, uma célula muscular. Um conjunto de células vai formar um tecido, um conjunto de tecidos vai formar um órgão, né? Um órgão é formado por tecido muscular, mais tecido conjuntivo, mais outras modalidades de tecidos que formam um órgão. Um conjunto de órgãos vai formar um sistema. O sistema tem um órgão aqui, outros órgãos ali, interagindo. E um conjunto de sistemas vai formar um organismo. Essa é a hierarquia.
E esse conjunto aqui funciona como um todo, né? Cada célula sabe, entre aspas, né, a hora de funcionar, a hora de parar de funcionar, a hora de produzir as suas substâncias, cada uma orquestrada dentro deste conjunto. E a gente fala também atualmente das células tronco, né? O que são células tronco? São células básicas, que são ainda imaturas, que podem se transformar em qualquer célula do nosso corpo. Por isso que é tão importante nos estudos atuais na medicina as células tronco, porque se a gente perde algumas células por um infarto, por uma doença de Parkinson ou outra coisa, teoricamente nós poderíamos repor essas células, pegando essas células que são rascunho, né? É uma célula que pode virar qualquer outra, e dar um estímulo e ela se transformar em alguma destas aqui que a gente quer. Tá? Isso acontece naturalmente no nosso corpo, porque a gente veio de uma única célula, né? Quando o óvulo e o espermatozoide se juntam, forma-se uma única célula que vai se dividindo, e estas que vão se dividindo começam a se especializar, a se diferenciar. E assim formam todo o nosso corpo. E a gente tem atualmente células-tronco no nosso próprio corpo. Então, este é a próxima fronteira da medicina, né? Mas que é um assunto para os dias de hoje. Vamos voltar ao estudo do livro, né? No livro é citado que as células são princípios inteligentes rudimentares. Cada célula age como um princípio inteligente, a serviço de um outro princípio inteligente que é o espírito, né? É como se fossem cada célula um indivíduozinho, um princípio inteligente, né? Como se fosse cada célula um indivíduo, formando um conjunto que está a serviço de um outro indivíduo que é o espírito, tá? Nós. E as células renovam-se continuamente no corpo físico, assim como no corpo espiritual. Nós vamos perdendo células da pele, do intestino, da parede do intestino, nós vamos perdendo essas células e elas vão sendo repostas, recuperadas, né? E, pela descrição aqui, elas vão se renovando também no plano espiritual. Então, o perispírito é uma entidade dinâmica de renovação das próprias células perispirituais. Também no livro tem essa citação de que as células seriam microscópicos motores, né? Que seriam mini usinas com vida própria, subordinando-se às determinações do ser que as aglutina, do organismo como um todo, para as funções do organismo a que pertencem. Então, cada célula ali, produzindo a sua atividade, é como se fosse um motorzinho, um robozinho, dentro de um conjunto de outros robozinhos, de outros motorzinhos, né? Subordinada à vontade do espírito, para produzir as funções que se espera dela, de cada uma delas, né? Então é nesse sentido que no livro cita esta expressão microscópicos motores, né? Controlados por um princípio inteligente maior. Tem um comportamento de operários, né? Nesse livro também, no capítulo, menciona que as células são como abelhas na colmeia, né? Ele faz uma série de comparações, né? Como se fossem indivíduos orquestrados para produzir o efeito geral, como se fossem músicos de uma orquestra, ou como se fossem abelhas na colmeia, cada uma produzindo ali o seu papel para gerar um produto maior. E veja que, vou voltar aqui um pouquinho, mais adiante vai ter a citação de que se não houver este comando, né, essas ordens do Espírito, daqui a pouco nós vamos deixar isso mais claro.
as células agem como indivíduos libertados, seres independentes que vão fazer o que querem, né? Quem é que promove a coesão, a organização, é o espírito. E também é citado no capítulo a importância do comando da mente. Então, como é que funciona a coisa? O espírito, né, que não tem forma, que é imaterial, que é uma chama, que é pensamento puro, que é energia pura, né, comanda tudo isso aqui que é o perispírito, tá? Tudo isso aqui forma o perispírito. O espírito, então, essa entidade amorfa, né, sem forma, vai comandar o perispírito, o corpo espiritual, que possui o corpo mental como uma parte do perispírito. O corpo mental é uma parte do perispírito, que via o centro de força coronário, que também pertence ao perispírito, vai levar as ordens para o corpo físico, né? Leva essas ordens aqui para o corpo físico. Então tudo isso aqui é o corpo físico. Através do comando do sistema nervoso, vai promover substâncias, podem ser hormônios, podem ser outras substâncias que dão comando para que a célula produza o que ela tem que produzir. Então essa aqui é a parte biológica, né? A gente sabe que a partir do sistema nervoso, produção de hormônios, funções à distância do corpo inteiro. O corpo inteiro se comunica desta forma. E a gente tem também, né, esta via aqui em que o coronário manda a célula se organizar do jeito que o espírito precisa, tá? Então tem essas duas vias aqui, essa via mais orgânica que a gente conhece e também essa outra via em que espírito manda no perispírito e o comando chega até as células. Então, dentro desse modelo, é citado que as células são compelidas à disciplina perante a ideia orientadora que as associa e governa, né? Essa disciplina é conseguido por essa ideia orientadora que vem do espírito, que associa as células, fazem com que elas trabalhem em conjunto e diz para elas o que elas têm que fazer e as governa. As células assumem formas diferentes segundo a posição dos indivíduos e a natureza dos tecidos, obedecendo ao pensamento. Então, o pensamento, aqui, que nasce no espírito, mas se manifesta no corpo mental, que faz parte do perispírito, o pensamento vai moldar todas essas funções aqui da célula, o que vai depender de que bicho nós estamos falando, né? Se é um animal, se é uma planta, se é um ser humano, e em que tecido esta célula está inserida, em que bicho e em que tecido. A inteligência, influenciando o citoplasma que é aquele conteúdo interno das células, obriga as células a expressar-se, trabalho que se torna automático depois, né? Então, esse pensamento, inteligência, atua sobre esses órgãozinhos que estão dentro das células, obrigando a célula a expressar-se, quer dizer, produzir substâncias, produzir enzimas, produzir hormônios, né? Fazer o seu papel. Isso que depois vai se tornando mais ou menos automático, né? Depois que aquela célula tronco se diferenciou numa célula, por exemplo, do fígado, essa célula do fígado vai produzindo as substâncias que o fígado produz e vai ficando alguma coisa automática. As células adaptam-se às funções como peças de uma máquina inteligente, atendendo aos apelos da mente,
que é controlada pelo espírito através do centro coronário, né? Cada célula fazendo a sua função como se fosse uma engrenagem de um grande organismo, sempre nessa parte do comando mental, da inteligência, do pensamento, que se origina no espírito e passa através do perispírito, pelo corpo mental e através do coronário. Coronário, então, é a ligação de todo este sistema. Então, o centro de força coronário, né, é uma estação central do perispírito, faz a integração espírito-perispírito e supervisiona, entre aspas, os outros centros de força. É um chefe dos outros centros de força, já que é o ponto de contato do perispírito com o espírito. Então, é mais ou menos esta a analogia, né? Tem aqui as peças de um relógio, precisa do relojoeiro para que a coisa funcione de um jeito ordenado e funcional, né? Então aqui seriam as células, as diferentes partes do nosso corpo, os diferentes tecidos, os diferentes órgãos, cada divisão que a gente vai fazendo até chegar numa célula, né? E aqui seria o espírito que comanda isso, manda para o perispírito as ordens que vão ser cumpridas na parte física, que se manifesta através do nosso organismo. E aqui lembrando alguns centros de força, né? As ordens mentais para as funções que são manifestadas no corpo, né? O centro genésico, o mais baixo de todos, está relacionado com a função reprodução. Então, este centro de força vai trabalhar sobre as células reprodutivas do nosso corpo, né? Todo o sistema reprodutor é dirigido por esse centro genésico. O gástrico, né? Digestão e absorção, todo o sistema digestório e toda essa parte. O laríngeo, né? Respiração e fonação. Então, todas as células, órgãos, sistemas que estão relacionados a essas funções. O cardíaco, circulação, distribuição das substâncias pelo corpo. O esplênico, né? Reserva de energia, defesa contra agressões externas. O centro cerebral, não sei, acho que é o mais frontal, né? Eu acho que no livro... Mas é cerebral. Cerebral, isso. No livro está como cerebral, né? Mas a gente conhece também como frontal. Essa parte da inteligência, todo o intelecto, ligação também do espírito com o corpo físico, né? Ele também é um subgerente, né? Esse centro é o subgerente, e aqui o coronário é o gerente dos centros de força. Então, as ordens vão sendo distribuídas ao longo do corpo pelos centros de força, né? Sempre passando pelo coronário, que é o ponto de contato do perispírito com o corpo físico. E o coronário, estas as atividades mais nobres, né? Artísticas, gerenciadoras do nosso pensamento, organizadoras da nossa atividade mental. Aqui uma ilustração dos centros de força onde eles estariam, né? Então o coronário está aqui ligado à pineal, né? Esse frontal ao cerebral. Aí a gente tem o laríngeo, cardíaco, gástrico. Aqui tem um corte, né, na medula para mostrar que desceu bastante. Então aí vem o esplênico, o básico, né, que é o genésico, e assim por diante.
O livro também fala no todo indivisível, né? As células têm o seu animismo dirigido pelo espírito como se fossem robôs. Quer dizer, cada célula, como um serzinho vivo, tem o seu animismo, tem a sua vontade de querer ser independente, de fazer o que quer, de fazer a sua genética se expressar à sua vontade. Mas tem o seu animismo dirigido pelo espírito. Então, cancela-se aquela natureza rebelde da célula para que ela funcione de acordo com o que interessa ao organismo, ao todo, né? Então, o conjunto funciona sob controle do sistema nervoso e dos hormônios, né? Quando chega aqui o comando do espírito, né, isso é distribuído para o corpo inteiro. Do ponto de vista biológico, né, do ponto de vista energético, vimos que é através dos centros de força. Mas do ponto de vista biológico, através do comando que vai pelo sistema nervoso, né, cérebro, medula, os nervos que chegam até todas as instâncias do nosso corpo, e também os hormônios. Alguns hormônios nascem desse comando nervoso e vão aos diversos órgãos, dando ali a função que eles têm que exercer. Então, o organismo está todo conectado, seja espiritualmente, através dos centros de força, seja biologicamente, através do sistema nervoso e do sistema endócrino. Os efeitos do automatismo. O capítulo cita então que um fragmento de tecido permanece vivo por muito tempo quando em soro adequado. A gente pega um pedacinho do nosso corpo, pega um fragmento de tecido, coloca uma placa de cultura com soro fisiológico e dá nutrientes ali, aquele tecido pode ficar vivo por um bom tempo, né? Se o líquido for renovado, os nutrientes forem fornecidos, as células continuam a crescer no mesmo ritmo. Estas células vão se mantendo vivas biologicamente, mas, né, vai acontecer um fenômeno. Sem o governo mental, são como amebas livres para satisfazer os próprios impulsos. Quer dizer, tem o seu animismo libertado deste comando mental do organismo. Estão independentes agora. Antes elas eram operários, sob ordens da inteligência, comunicando-se com coesão, cada uma fazendo aquilo que se esperaria dela. Mas, fora do controle mental, se desorganizam e seguem o seu instinto selvagem, o seu animismo. A sua genética vai correr solta, a célula vai fazer o que ela acha que tem que fazer, independentemente do que seja do interesse do organismo. E a submissão ao estímulo nervoso, né? A gente tem as células tronco embrionárias enxertadas em outro organismo, conseguem gerar tecidos extra, só que desorganizados, né? Então esse é o limite da nossa ciência atualmente. A gente pega as células tronco e injeta para, por exemplo, repor células do coração que morreram num infarto. Mas estas células que foram enxertadas, elas ficam desorganizadas, tá? Elas não são originais e elas não têm aquele comando mental. Isso resulta das ordens magnéticas de origem que saturavam estas células. Estas células tronco tinham um outro comando, e agora vem um novo comando do novo organismo onde elas foram enxertadas. Isso dá conflito, elas não sabem o que fazer, tá? Então é por isso que a terapia com as células tronco ainda está um pouco longe. Não bastasse todos os obstáculos biológicos de lidar com células tronco, talvez nós tenhamos aí alguns obstáculos energéticos ou espirituais, tá? Para que elas façam o papel que se esperaria delas no novo organismo, tá? Então,
célula tronco embrionário, toda essa coisa, né? Além do aspecto legal, né? De você mexer com células tronco embrionário, ainda pode ter essa outra variável aqui, de que elas podem não obedecer o novo organismo. Também o capítulo cita que a mente pode arremessar fluidos sobre vidas inferiores, como plantas, imprimindo-lhes um outro desenvolvimento. Essa é a importância do que a gente faz com o nosso pensamento, não só em relação ao nosso próprio corpo, mas em relação a outros seres também. Nosso pensamento alcança esses outros seres que podem não ter uma capacidade de se defender, por serem muito simples, e sofrerem esta influência mental, né? Já que as células são sensíveis a este comando de um ente superior, no caso aqui o espírito. Tá? E também, né, esse fenômeno de submissão ao estímulo nervoso, esse fenômeno também explica a materialização mediúnica. Com auxílio de desencarnados, o médium doa o ectoplasma, no qual as células se coordenam e se renovam conforme o comando mental. Então, a partir daquele ectoplasma doado, o comando mental de encarnados, de desencarnados, vai produzir o fenômeno da materialização mediúnica. Quer dizer, aquela massa de ectoplasma vai se organizar de uma forma que o comando do pensamento ordenou, como as nossas células se organizam desse jeito. Então, o mesmo governo do espírito sobre o nosso corpo também é o governo do espírito, do pensamento sobre a matéria ectoplasmática, moldando-a para fazer alguma coisa útil. Aqui é só uma ilustração, né, de um fenômeno de materialização de 1920. E o que a gente sabe hoje, esses conhecimentos que foram apresentados no capítulo nos trazem e que podemos comparar com aquilo que a gente sabe hoje. Hoje em dia a gente admite a psiconeuroimunoendocrinologia, né? Ou seja, o estado mental, a parte psíquica, influencia o sistema nervoso, que por sua vez influencia o sistema imunológico e os hormônios, dando efeitos no nosso corpo. Tá? Então isso é bem admitido hoje nas ciências biológicas, do quanto existe de interação entre mente e corpo. E a gente complementa dentro do espiritismo dizendo que o comando mental vem do espírito. Quando a gente fala em determinismo e livre-arbítrio, e que eles coexistem na nossa vida, a gente volta para o conceito das células. Tá? Porque, veja, a gente tem os genes. Os nossos genes vão nos predispor a doenças ou a determinadas características. Tá? Então, isso seria o determinismo. Porém, os genes, eles estão sujeitos a alguns comandos para se expressar. Genes têm o seu funcionamento regulado por fatores externos, o que na biologia é chamado de epigenética. A epigenética é o estudo daquelas características, das condições que dizem para os genes o que eles têm que fazer. Então não basta termos ou não termos determinados genes. Condições externas dizem para esses genes o que eles vão fazer. Tá? Então, fatores epigenéticos incluem alimentação, poluição, hábitos de vida, e dentro da doutrina espírita a gente sabe que o pensamento é um fator epigenético. Então, se nós temos pensamentos fluidos, bons, positivos, construtivos,
eles modulam os genes de uma forma também construtiva, de uma forma positiva. E pensamentos negativos vão funcionar como se fosse um fator epigenético, modificando o funcionamento dos nossos genes. Então, aí é que está o convívio entre determinismo e livre-arbítrio. O determinismo é a carga genética com que a gente nasceu, tá? Então isso passa por planos de reencarnação, né? Projetos reencarnatórios, a pessoa nasceu com aquela carga genética. E como essa carga genética vai se manifestar, vai depender também de como a pessoa vive a sua vida e dos pensamentos que ela emana, que dela emanam, tá? Funcionando aí como fatores epigenéticos. Então, dessa forma, a gente tem esse equilíbrio aqui onde determinismo e livre-arbítrio coexistem. Nascemos com a nossa identidade genética, com as nossas propensões a doenças e outras coisas, mas aqui no livre-arbítrio é que a gente vai escolher como nós vamos viver a nossa vida, e isso vai levar a um balanço, né? Então esse gene aqui pode ou não se expressar de acordo com o jeito que eu levo a minha vida. Então isso passa por aquilo que a gente viu. Pensamento que nasce lá no espírito, dizendo o que acontece no interior das células. E aí a gente fica bem animado quando, numa revista bem respeitável, né, ele traz esse tipo de conhecimento também, né? Esse quadrinho aqui, de uma publicação científica, está equilibrando, né, o quanto existe de fator genético para as patologias psiquiátricas e para as doenças, poderíamos extrapolar para as doenças físicas também, né? Existe fator genético e existe o fator ambiental, né? Aqui a criança está vendo os pais brigando e tudo mais. Tudo isso aqui vai confluir para dizer se vai haver uma modificação numa estrutura orgânica, levando até uma desordem psiquiátrica, né? Então, a medicina começa a aprofundar bastante essa compreensão de que nós não somos apenas a parte material. Existe também a parte emocional, parte comportamental, e mais para frente vão descobrir que a origem de tudo isso aqui é espiritual. E o estresse? Como é que o estresse afeta as células e as funções, né? O estresse, o que é? Uma resposta sustentada diante de uma ameaça que pode nem ser real. Então, quando a gente está diante de uma ameaça, a gente mobiliza energias, mobiliza toda a nossa defesa orgânica para combater aquela ameaça. Mas às vezes a ameaça não é real, né? Então a ameaça pode ser: o que será que as pessoas aqui da plateia estão pensando de mim, né? Se eu me preocupar com isso, achar que isso é uma ameaça, então eu vou acabar mobilizando, meu coração vai acelerar, vai sair adrenalina pelo meu corpo e eu vou ter toda essa reação de estresse, né? Quando a gente vê ameaça em tudo, acaba gerando uma desregulação e que gera doenças, né? E atualmente, como é que a gente vê essa relação entre mente e corpo, né? Antigamente a gente tinha esse conceito: mente está aqui, corpo está aqui, são duas coisas diferentes. E hoje em dia a própria medicina reconhece, né, que mente e corpo têm muitas interações, fazem parte de um grande sistema. E assim, a mente pode mesmo interferir sobre funções do corpo, sobre o funcionamento das células. E pegando essa parte da psico, neuro, imunoendocrinologia, né, o quanto o pensamento influi no nosso corpo, a gente verifica que o cérebro não diferencia o que é real do que é imaginário, né? Diante de uma ameaça real ou de uma ameaça imaginária,
O cérebro reage da mesma forma, liga ou desliga determinados circuitos. Então, aqui está a importância do perdão. Quando a gente revive, remói coisas antigas, a gente está revivendo, trazendo à tona toda aquela emoção e fazendo o nosso sistema nervoso funcionar como se nós estivéssemos diante daquela situação de novo. Então, uma higiene mental é exercitar o perdão, tá? Em prol da nossa própria saúde, não só mental, como física. Então, como conclusão, a gente tem que as células são menor denominador comum da vida, chamados de animáculos infinitesimais. Para a gente dizer que alguma coisa é viva, tem que ter no mínimo uma célula. Princípios inteligentes rudimentares são as células, como se fossem pequenos indivíduozinhos, que estão a serviço de um outro princípio inteligente, que é o espírito. O animismo das células é dirigido pelo espírito. Então, sem a direção do espírito, as células se desorganizam, porque o seu animismo fica livre e solto. E as células formam um conjunto sincronizado, como se fossem abelhas numa colmeia, ou mini-robôs, ou peças de engrenagens de um grande sistema. Isso. Então, essa é a mensagem que eu queria trazer sobre a leitura deste capítulo, e eu abro agora, para a gente debater e trazer perguntas que vocês tiverem. Temos alguma pergunta, questionamento? Professor, desde o capítulo 1, 2, 3, 4... Está ligado, Cabral? Não está falando. Coloca mais. Pode falar. Fala. Desde os capítulos anteriores, o capítulo 1, 2, 3 e 4, a gente vem progredindo com o princípio inteligente. Eu, pelo menos, estava entendendo que até esse momento não existia o corpo espiritual, e sim um princípio, desde o mineral, no vegetal, como veio vindo as aulas. Nesse capítulo, eu não sei se o André Luiz mistura ou eu que não entendi, que eu percebia que o princípio inteligente está na própria célula. Mas no fim ele acaba dizendo em vários momentos que o espírito é que comanda, o corpo espiritual, Já está formado o corpo espiritual nesse momento da célula? Então, se for um ser unicelular, você vai ter aí a mônada, que é um antecessor do espírito. Então, a mônada não é um espírito simples. A mônada é alguma coisa que vai originar um espírito em algum momento. Tá? Então, se for um ser, por exemplo, unicelular, aquela célula está ligada àquela mônada. Tá? Se for um ser multicelular, um animal que ainda não tem o espírito, ele tem a mônada. Aquele conjunto de células que o compõem estão ligados àquela mônada. Então, depende. Talvez, nesse capítulo, ele esteja misturando vários conceitos diferentes. Porque ele menciona os seres unicelulares, tá? Mas na maior parte do capítulo ele está falando espírito. Então ele está falando do ser humano. Só o ser humano é que tem o espírito propriamente, A mônada é mais como se fosse a semente que vai originar a árvore. A árvore então seria o espírito, a mônada é a semente. Mas a árvore é uma semente grandona? Não. A semente foi necessária para que a árvore nascesse. Tá? Mas a árvore é a semente, mais toda a água que absorveu, mais toda a energia solar, mais todos os nutrientes que pegou do solo, mais tudo que ela conseguiu fazer. Então ela é alguma coisa muito diferente da semente. Então, nesse sentido, a semente é a mônada e a árvore é o espírito.
Só completando o que você falou. Então, nesse momento que eu enxergar o espírito, o corpo espiritual, eu deixo de enxergar o princípio inteligente em cada célula? Sim. Aqui é uma sombra de um princípio inteligente, por isso que, colocado assim entre aspas, né, ainda é uma lembrança de um princípio inteligente. Ele já não está mais aí, é uma sombra, é alguma coisa que já não tem significado, né? É uma tentativa. Tanto que não existe um princípio inteligente em cada célula minha, porque se houvesse, eu tiraria esta célula e ela viveria bem, e não acontece isso. Temos alguma pergunta? Doutor, aqui. Hipoteticamente, para ver se a gente conseguiu entender bem. No caso das células tronco, enxertadas no ser humano não quer dizer que elas se irão para aquele setor que deveriam ir, né? Por exemplo, coração, isso não quer dizer. Tem um princípio inteligente que vai direcioná-las. Mas aí, será que entraria aquela situação? Bom, o meu corpo recebeu células tronco, mas a minha programação não vai admitir esse tipo de coisa em razão de fazer parte de uma situação que eu preciso passar. Seria talvez isso o que impediria, hoje ainda, né? A gente não sabe amanhã, a possibilidade de utilização das células tronco? Um dos motivos, talvez? Pelo que eu entendi do capítulo, é assim, a célula tronco que vem de um embrião, por exemplo, que eu vou enxertar em mim para tentar curar alguma doença, essa célula tronco estava sob a gerência de um espírito. E, de repente, passa para a gerência de um outro espírito e ela fica confusa. Então, dá curto-circuito e ela não sabe o que fazer, então não vai fazer o papel bonitinho que você esperaria de uma célula tronco nativa, como a minha. Tá? Talvez seja essa a limitação ainda para a gente não conseguir. Tem várias limitações biológicas aí para a célula tronco, né? Tem o fenômeno da rejeição. Cada vez que a gente transplanta um órgão ou alguma estrutura de um outro ser para mim, tem a rejeição. Meu sistema imunológico vai querer rejeitar. Mas talvez não seja só isso, talvez tenha um fator ainda espiritual. Aquela célula não está sabendo direito o que fazer. Seria também a programação, talvez. Programação reencarnatória, podemos estender bem. Mas isso no caso da célula tronco embrionária, né? Porque a gente tem a célula tronco adulta. E a adulta, ela já, vamos dizer assim, ela já tem um modelo organizador biológico, né? E ela é mais dócil a que ela ter resultados, né? Se for minha mesmo, eu tenho células tronco, então é difícil de eu obter as minhas próprias, mas eu posso tentar coletar minhas próprias células tronco. Mas se for de outra pessoa, seja adulta, seja embrionária, se for de um outro organismo, já começa a ter complicação. O sistema imunológico já vai querer rejeitar isso daí, né? E talvez tenha essa condição aí de ser de um outro organismo, de uma outra inteligência que vai passar sob a gerência da minha inteligência e não vai dar certo. Muito bom. Então veja, estamos aí no horário. Eu agradeço a atenção de todos e desejo uma boa noite. Muito obrigado. Bom, então, vamos diga, Elisa. Dá um bilhete para você. Um bilhete para mim.